Shalom a todos, muito bom dia, Boker Tov. Hoje é Boker Tov mesmo, então se você estiver assistindo à tarde, é Tzaharim Tovim. E se você estiver assistindo no Happy Hour, é Erev Tov. Se você estiver já na noite mesmo, é Laila Tov. Primeiramente, a nossa bênção da água. Vamos colocar a aguinha no copinho, pegue a sua água, pegue o seu café, pegue o seu chá. A bênção será a mesma, a não ser que você esteja pegando uma taça de vinho ou de suco de uva natural. Se não for nada disso, é Shekola. Então vamos lá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shekol ne'ead bidvaro. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a escada de Yaakov, tão conhecida, tão procurada a história, tão interpretada, o nosso imaginário ele vive aqui, ele trabalha aqui na escada de Yaakov. Como o nosso combinado aqui nas Parashiot, no nosso trabalho das Parashiot, é o seguinte: é sempre algum capítulo, algum versículo, porque tem muita coisa e nós não queremos que leve assim 5 horas um vídeo. Então nós vamos pegar uma partezinha, nós vamos pegar determinados autores e vamos ler e vamos interpretar, vamos trazer para os dias de hoje, vamos fazer aquele nosso trabalho sempre com um pequeno pedaço da Parashá. Hoje eu resolvi falar sobre a escada, mas será que a escada de Yaakov, o assunto, ele é bastante? Será que o que eu vou ler aqui, o que nós vamos conversar aqui é o bastante? Nós sabemos que o português é um grande problema para nós entendermos o que é que as palavras querem dizer. Então, o que é ser o bastante? Né? O bastante é aquilo que basta, não é aquilo que é muito. Não, muito é no sentido de quantidade. Basta é aquilo que é bastante. Nos bastou. E não é o bastante. Não é o bastante, então não se esgota aqui o assunto é muito, não só longo, como muito criativo, como muito importante. Nós temos interpretações individuais, interpretações dos sábios, interpretação que nós conseguimos realmente tirar diretamente da Torá, né? Quando nós não passamos pelos sábios, mas nós sabemos que nós precisamos ficar em cima dos ombros dos sábios, se nós quisermos entender alguma coisa. Então, o que é que nós vamos falar aqui? A primeira coisa, por que a escada parece ser tão importante, ou ela é tão importante, no imaginário coletivo, em todas as religiões, em todas as vertentes. Quem conhece a história, aquilo verte a imaginação, porque a escada em si, o símbolo da escada é estável. É estável. A escada está ali. O sonho de Yaakov sobre isso, né? Anjos subiam, anjos desciam, ou anjos desciam, anjos subiam, eles iam e voltavam. Bom, a escada é um símbolo estável. O que eu quero dizer com é estável? Ela está ali. A mesma escada que nos leva a subir é a mesma escada a qual nós descemos. É a mesma escada, nós subimos e nós descemos. Yaakov poderia subir e poderia descer. Os anjos subiam e os anjos desciam. Então, como existem muitas interpretações, muitas mesmo, nós vamos nos deter a 3 autores. Desculpem, nós vamos nos deter a 3 autores. Espero que não leve 2 horas para vocês não ficarem aflitos aí. Mas nós precisamos falar um pouco sim e ler o que os grandes sábios disseram. Não são todos, nós vamos utilizar o Guia dos Perplexos, nós precisamos falar um pouquinho de Maimônides, porque Maimônides destrincha a palavra. É importante que você tenha uma Torá hebraica, aquela com transliteração, com tradução, seja lá o que for, porque ele vai falar de palavras e as palavras às vezes não são traduzidas como ele disse. Depois nós vamos, como está lá, quero dizer, depois nós vamos nós vamos dar uma paradinha aqui no Rafael Hirsch, que magnífico, maravilhoso. Até agora todas as Parashiot que eu já li e estudei, elas são realmente maravilhosas, e depois a interpretação dele é muito profunda,
não chega a ser cabalística, mas é profunda. Depois nós vamos utilizar o Rabino Haim Benatar, Or HaHaim, né? Hakadosh, sabem que ele tinha o título de Hakadosh. Nós vamos começar, então, com o Maimônides. O que o Maimônides diz? Detalhe, o que o Maimônides... Onde é que eu coloco o óculos aqui? Só um pouquinho. O Maimônides, o que o Maimônides diz? O que o Maimônides diz no Guia dos Perplexos, neste livro. Por que eu digo neste livro? Porque não é o único lugar onde ele vai falar e comentar e trabalhar e se aprofundar nesse tema como em todos os outros. Vamos ler então o que diz o Maimônides no Guia dos Perplexos. No seu capítulo 15. Título do Maimônides sobre a escada. Sobre os verbos nitzav ou yatsav. Por isso que nós precisamos saber sobre a Torá hebraica. Ser estável, constante. E a visão da escada no sonho de Jacob. Antes de eu ler, eu já vou dizer aqui o seguinte. Estável, o que é ser estável? Né? Estável, não é morno, é estável. O que é ser constante? Eu corro, canso e começo a caminhar. Não estou sendo estável, né? E o que é ser constante aqui? Eu corro, sou constante na minha corrida. Eu caminho, sou constante na minha caminhada, na minha subida, por vezes em alguma descida, mas a constância e a estabilidade. Ser estável e ser constante é o significado do símbolo da escada. A escada é estável, ela não é bamba, e ela é constante. Sobe e desce, dependendo se você está subindo ou se está descendo. Então, nós vamos entender isso. O significado de... Ah, não, mas espera aí. Antes disso, tá, que eu esqueci, eu não falei, eu vou ler aqui sobre o que eu estou falando. É o capítulo 28, tá? Nós estamos na Parashat Vayetse, eu esqueci, me desculpem. No capítulo 28, o versículo 12, nesse momento o 12. E diz: E sonhou, e eis que uma escada estava apoiada na terra e seu topo chegava aos céus. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Mil desculpas, eu esqueci de ler um pouco do que é que nós estamos falando realmente. Vamos lá então. O significado de Nitzav ou Yatsav, apesar de suas raízes serem diferentes, como sabes. Por que ele fala aqui como sabes? Porque ele está escrevendo o Guia dos Perplexos para um aluno dele. Ele deixou cartas, né? Como sabes, é o mesmo em todas as suas formas de conjugações. Este termo é um homônimo empregado no sentido de ficar de pé, tá? Então, este termo, qual? Aqui, ó, nitzav ou yatsav, tá? Mesmo que ele tenha as raízes, o shoresh diferente, ele tem a mesma forma de conjugar, né? De conjugar o verbo, os verbos. Então, esse termo é homônimo empregado no sentido de ficar de pé. Tá? Ficar de pé. E apresentar-se. Então, o que é ficar de pé? Não é ficar simplesmente em pé. Apresentar-se diante de algo. Como e sua irmã se apresentou. Tetatsav, de longe. Ele deu um exemplo aqui de Shemot 2:4. Shemot nós sabemos que é Êxodo. Posicionaram-se. It e Atsevu, os reis da terra. Lá em Salmos 2:2. Saíram posicionando-se. Nitzavim, em Bamidbar, Números 16:27. É empregado no sentido de estabilidade e permanência. Lembram? Escada estável e permanente, a não ser que você arrebente toda ela. Mas nós não temos essa intenção, né? Como a tua palavra é estabelecida, Nitzav nos céus, estabelecida nos céus. Lá no Salmo 119, 89, versículo 89. Ou seja, é constante e permanente. Tudo que foi dito deste termo a respeito do Criador é nesse sentido. Tudo que foi dito
deste termo a respeito do Criador é nesse sentido, como em eis que o Eterno estava, tá? Estava, Nitzav, acima dela. Lá em Bereshit 28:13, o versículo que vem depois. Constante, perpétuo, sobre a escada cuja primeira extremidade está nos céus e a última sobre a terra, e nela escalará e subirá todo aquele que subir, até que necessariamente perceba quem está sobre ela, pois ele é constante e perpétuo no topo da escada. É óbvio que o termo sobre, empregado acima, está em sentido alegórico. Os mensageiros, Malachê, de Deus, não é? São os profetas que subiam e desciam a escada, sobre os quais foi dito claramente, e enviou um mensageiro, lá em Bamidbar, e um mensageiro do Eterno veio de Gilgal a Borim, em Juízes. Essa é a passagem, tem até mais uma parte, vamos ver aqui se é importante, vamos ler sim. É muito adequada a expressão sobem e descem, ou seja, o verbo subir antes do descer. Pois depois de subir e chegar a um certo degrau da escada, o profeta deverá descer com a ordem recebida para guiar as pessoas da terra, este terra é com letra maiúscula, e instruí-las. Isto é denominado descida, conforme explicamos. Tá? Então, olha só, quando ele vem para guiar e instruir as pessoas, os profetas, é chamado isto de descida. Retornando ao nosso objetivo, Nitzav Alav, nesta passagem, significa estável, perpétuo e permanente. E não estar erguido, tá? Não é isso, de corpo, né? Como ele fala ali, levantar, ficar em pé, não é neste sentido. Com este significado foi dito, e tu te porás de pé, Nitzavta, sobre a rocha, lá em Shemot. Deve ter ficado claro a ti que Nitzav e Amad possuem o mesmo significado neste contexto, como em eis que permaneço diante de ti lá sobre a rocha de Horebe, tá? Mesmo Shemot, tá? Aqui foi então uma explicação rápida, profunda, talvez não pareça, do Maimônides. O que aqui fica mais importante nós entendermos? Que a escada é estável perpétua. O que está lá em cima no topo da escada é perpétuo, é estável, é constante, é Hashem. Então, nós subimos, mas nós não vimos ainda porque nós não subimos. Nós não conseguimos entender quem exatamente ou o que está no topo da escada, então nós descemos. Então nós subimos, então nós descemos. Então o profeta sobe, mas o profeta que profetiza, né? Assim como anjos que sobem e descem, aquele que já está, vamos dizer assim, num patamar um pouco superior a nós, ele sobe, ele tem a percepção, ele sabe Deus, como nas palavras de Maimônides, temos que saber Deus, ele sabe Deus, então ele desce para instruir a humanidade, que vai aprender tanto quanto ele para subir a escada. Aí descer. Então a estabilidade da escada diz respeito à nossa subida, à nossa descida, mas a permanência, a perpetuidade, a estabilidade, o absoluto está sobre a escada. No sentido, é ele que nós encontramos no final dessa escada. Se nós vamos ver ou não vamos ver, são outros 500. Esta é a parte mais importante desse entendimento de Maimônides, que nós temos que entender quando ele fala ali ficar em pé, que significa erguido. Então ele vai lá e diz, pois depois de subir e chegar a um certo degrau da escada, ele não fala o final, um certo degrau da escada, o profeta deverá descer com a ordem recebida para guiar as pessoas da terra e instruí-las. Isto é denominado descida, conforme explicamos. Esta é a passagem de Maimônides aqui.
Outra parte muito importante. O é óbvio que o termo sobre, empregado acima, está em sentido alegórico. Aí ele vai falar dos mensageiros, os anjos, mas aí ele vai dizer que são os profetas. É uma passagem muito importante. E nós tiramos daqui um Maimônides profundo, mas um Maimônides objetivo. O Guia dos Perplexos, o livro Guia dos Perplexos, ele faz jus exatamente ao nome do trabalho, porque a perplexidade que nós sentimos ao ler a sua explicação, que ela é exegética, porque falando de termos, de palavras, ela é literal, ela é profunda, filosófica, profunda, ao mesmo tempo ela é objetiva e ela é prática. Maimônides foi um sábio eclético, seria a palavra, um sábio versátil. Então nós podemos trazer, sim, a escada está lá, ela é estável, ela é permanente. Hashem está sobre a escada. Nós subimos e nós podemos sim dar passos para trás em alguns momentos, mas a nossa rota, o nosso rumo, o nosso destino é subir a escada de todos nós. Uns vão subir antes, outros vão subir depois. Então essa é uma interpretação que não chega numa profundidade maior do que isso, mas nós sabemos que num determinado degrau, um determinado profeta, que não precisa ser o último degrau, porque sabemos que talvez, sei lá, nem exista um último degrau. Ele pode voltar para instruir a humanidade. Você pode entender isso como ele tem a profecia, é a subida. Ele tem a profecia e a descida significa quando ele passa para as pessoas. Você pode entender que ele tem a subida inúmeras vidas, o ser humano. Até ele ser um profeta, ou até ele ser um anjo, isso é metáfora, ou até ele elevar. E aí sim, numa próxima descida, numa próxima vida, sim, uma próxima vida, ele desce e instrui a humanidade. Por quê? Porque nós já falamos aqui e nós já sabemos por nós mesmos, a gente pode muito bem perceber isso, que a nossa vida não passa de 70, 80, 90, com muita sorte 100 anos, muita sorte, mas já estamos meio capengas, e esses 100 anos não é o suficiente para nós nos elevarmos por completo. Então sim, nós precisamos voltar muitas vezes, quantas forem necessárias. Agora, nós vamos ler então sobre o versículo 12 do Rafael Hirsch. Quem chegou agora não conhece quem é o Rafael Hirsch, rapidamente nós vamos ler aqui do próprio livro, tá? O Rabino Shimshon Rafael Hirsch é de 1808 a 1888 e esta obra aqui foi publicada em 1877. Nós vamos ver que o Rabino Chaim Benatar é mais antigo. Vamos ver o que o Rafael Hirsch fala desta passagem. A escada, tá? A parte da escada, do versículo 12. Yaakov foi exposto à imagem de uma escada, que aludia às conexões existentes entre os céus e a terra. Aqui ele já coloca diferente. As conexões existentes entre o céu e a terra. E que a terra, aqui letra minúscula, e que não apareceu ali onde estava por acaso. Por quê? Porque o momento da subida é o momento da descida. Porque a escada permanente, estável e constante da nossa vida, ela está num determinado lugar. É aquele lugar e não é outro. Então nós sentimos que não estamos no lugar certo. E aí então nós não conseguimos sequer sonhar com a escada. Então se nós não conseguimos sonhar com o sonho da escada, subir uma escada, nós não conseguimos transformar isso em realidade, porque todo o sonho deve ser transformado em realidade
para ele valer a pena, para ele fazer sentido, para ele transformar a nossa vida. Um sonho precisa se transformar em realidade. Um sonho bom, é claro, né? Porque um sonho ruim a gente não quer que se transforme. Então aquele era o lugar certo para a escada. Então nós temos lugar certo da escada. Em cada vida, em cada momento. E que, eu vou ler de novo essa parte aqui porque me dei um adendo um pouco longo. Iacov foi exposto à imagem de uma escada, que aludia às conexões existentes entre os céus e a terra, e que não apareceu ali onde estava por acaso, mas sim havia sido colocada ali por uma força superior, estando apoiada na terra. Ele colocou entre aspas, por ter vindo de cima para baixo. De cima para baixo. Aqui, antes de nós continuarmos, nós já podemos entender tudo. É a árvore da vida, Sefirote. É o ato da criação nos mundos mais... os mundos... como é que eu vou dizer? Os mundos mais sutis para o mais denso. Aqui nós já começamos a entender. Vem de cima, porque o ato da criação vem de cima. E este de cima, ele é metafórico, porque nós não conseguimos entender uma escada que entre para dentro, ou uma escada que saia para fora. Nós sabemos que estamos dentro da divindade, porque Deus permeia tudo e a todos, então significa que estamos dentro. Mas nós não conseguimos analogicamente pensar nisso. O nosso intelecto limitado não entende, então nós subimos. Em vez de entrarmos. Nós subimos, nós descemos. Então alude primeiro uma descida, porque ele cria do mais esotérico, particular e profundo para o mais denso, material, menos profundo que somos nós. Então ela desce primeiro. O ato da criação desce. Mas ele não desce. E seu topo chegava aos céus. Conforme... daí ele vai explicar. Conforme explanaremos a seguir, este episódio revelou 3 verdades a Iacov. Vamos lembrar aqui, que eu não falei antes, que nesse momento Iacov fugiu. Iacov é aquele irmão de Esav, né, que ganhou as bênçãos porque deu uma ludibriada ali com a sua mãe Rivicá, uma ludibriada em Yitzhak, o seu pai ganhou as bênçãos no lugar de Esav. Esav queria matá-lo, né? Nós sabemos disso. Né? Ele foi lá e ele disse que era Esav, né? Foi levar a comida para o seu pai Yitzhak e não era Esav, e quem deveria receber a bênção era Esav, e acabou recebendo Iacov. Nós temos as outras parashiote. Então aqui nós conhecemos essa história. Vamos lembrar que aqui, quando ele se deita na pedra, ele está cansado, ou ele dormiu, enfim, nós não sabemos exatamente, porque não é sobre isso que nós vamos falar, né? Que sono foi esse que Deus induziu que ele tivesse? Que pôr do sol foi esse que aconteceu um pouco antes para que ele adormecesse e tudo mais. Nós só vamos entender que ele estava fugindo de Esav, né? Ele estava saindo de lá, ele deixou tudo que tinha e ele foi rumo ao mundão. Aqui começa a saga de Iacov, o processo que vai levar ao povo de Israel, que é Iacov no futuro. Tá? Eu quis dar esse adendo porque eu tinha esquecido. Bom, então conforme explanaremos a seguir, este episódio revelou 3 verdades a Iacov, conforme o Rafael Hirsch. A primeira o ensinou que o propósito de todas as formas de vida terrena, inclusive a humana, não deve ser buscado na terra, mas em cima, no lugar em que tal propósito foi desenhado. Quer dizer, eu quero dinheiro, eu quero fama, eu quero sucesso. Eu quero as coisas, eu quero aquele carro, eu quero aquele anel, eu quero aquele iPhone, eu quero isso, eu quero aquilo. O meu propósito é ter prosperidade financeira, Esta prosperidade, olha como ele coloca aqui, este propósito de vida começa em cima. Então, primeiro Deus, depois as coisas da terra. As coisas da terra nós santificamos. Nós santificamos o que é profano, deixamos o divino. Mas a ideia, o propósito vem de cima. O propósito é espiritual, não material. Não material. Por assim dizer, ele fala, né? No lugar em que tal propósito foi desenhado. Aqui Hashem é um desenhista, Hashem é o arquiteto, Hashem é o que ele é, o absoluto. Então ele desenhou, por assim dizer,
Tudo que está na terra foi chamado e destinado a se elevar para alcançar o seu objetivo ulterior definido pelos céus. Então a gente pensa assim, todas as coisas que nós fazemos aqui na terra, que no mundo físico, repercute no mundo espiritual. Esta é uma maneira um pouco infantil, mas dá para nós entendermos que tudo que nós fazemos aqui acaba repercutindo, porque o nosso livre-arbítrio faz com que Hashem conduza as coisas conforme o livre-arbítrio que ele mesmo permitiu, que ele nos deu. Mas nós temos que entender, por isso vou ler de novo, que a se elevar para alcançar o seu objetivo ulterior definido pelos céus. O objetivo é definido por Deus. O objetivo é definido pelos céus. Então existe uma forma metafórica, uma forma invisível, uma forma que nós não enxergamos, uma forma mais que quase nós enxergamos, e as forminhas vão vindo até formar o homem, do barro e tudo mais. E nós sermos físicos, né? Então o objetivo vem de cima, vem de Hashem. Essa é uma parte maravilhosa. Assim, uma pessoa não deve enxergar a existência de um propósito de elevação como uma lenda imaginada no coração. Pelo contrário, toda a sua realidade tem origem nos céus. Nos céus. Olha a grandiosidade disso, a importância disso e o consolo, o acalento disso, né? Por quê? Vou ler novamente essa parte aqui. Assim, uma pessoa não deve enxergar a existência de um propósito de elevação. Então, a existência de um propósito de elevação. Por que é que eu estou? Qual é o propósito de me elevar? Como uma lenda imaginada no coração. Não é uma lenda, nós estamos aqui para voltar. Não sei por que ele quis isso, mas ele quis. Então, nós estamos aqui para voltar. Então, esta senda elevada, novamente subir as escadas de Yaakov, não é uma imaginação do coração. Pelo contrário, toda a sua realidade tem origem nos céus. Por isso ela vem de lá e não daqui. Ela não sobe. Ela não começa aqui e vai para lá. Ela vem de cima. Para então se estender sobre a terra. Entretanto, o objetivo da escada não termina com a descida dos elementos celestiais rumo à terra. Dos elementos celestiais rumo à terra. Você pode interpretar de muitas formas. Que elementos são esses? Os elementos anjos. Que elementos são esses? Os elementos da criação. Os elementos mesmo. Os elementos da tabela periódica. Os elementos do que é constituído tudo. Que elementos são esses? Entretanto, o objetivo da escada não termina com a descida dos elementos celestiais rumo à terra, mas sim com a subsequente elevação que a terra tem de fazer em direção aos céus. Nós descemos, nós cumprimos, nós não terminamos, nós subimos, nós voltamos. Quantas vezes forem necessárias esta escada esotérica, esta escada no nosso dia a dia, esta escada na nossa vida toda, essa escada que ela ascende, que ela descende, vida após vida. Não conseguimos definitivamente fazer o tikkun completo em uma única descida. E eis que anjos de Deus subiam e desciam. Mais um pedacinho. A segunda verdade foi revelada a Yaakov quando ele viu os anjos de Deus, que serviam de emissários da providência divina. Emissários da providência divina, palavras do Rafael Hirsch, para trazer a realidade da terra as sentenças emitidas por Deus. Para trazer a realidade da terra, este A está craseado, né? As sentenças emitidas por Deus. Deste modo, a tarefa desses anjos consistia em subir, para receber as ordens divinas e descer para realizar as suas tarefas. Então, aqui, com relação ao Maimônides, vamos entender que o profeta, vamos dizer que seja profeta, que são os anjos. Então, desse modo, a tarefa desses anjos
consistia em subir para receber ordens divinas. Eles simplesmente subiam, mas os anjos já não estão nos céus. Por que eles subiam e depois eles desciam para trazer as ordens de Hashem? Mas os anjos não estão elevados já? Então, os anjos foram criados em determinado mundo, Atzlut e tudo mais, eles foram criados, mas eles precisam subir como? Por que eles estão subindo? Se Jacob está sonhando e está deitado na terra? Porque nesse entendimento, como profeta, como Maimônides utilizou, o profeta precisa evoluir, elevar-se, como ser humano, vida após vida. Sim, vou repetir. Então, ele sobe. Agora ele já pode trazer não só as profecias, mas ele pode instruir a humanidade. Então ele desce. Então ele renasce. Então, Shemuel, quando cresceu de idade e foi ser um profeta, ele já havia descido dos céus. Ele veio instruir a humanidade. E aí ele sobe e desce mais vezes. Eu tenho a minha impressão, não sei, que esta senda não termina. Nunca. Porque nós estamos sempre evoluindo, sempre nos elevando. Percebamos nós ou não. Hashem sabe disso, Hashem vê isso. E dá as ordens para nós. Bom, para receber as ordens divinas e descer para realizar as suas tarefas. Neste contexto, Jacob percebeu que o destino humano não é completamente definido no mundo terreno. Nós temos livre-arbítrio. Mas é como uma vez, eu já comentei aqui, no meu entendimento ignorante, nós nascemos, a cada vida que nós viemos, com uma folha. Nós não somos uma folha em branco. Nós nascemos e Deus dá para nós uma folhinha, onde tem introdução, um espaço bem grande, vazio, tá? E uma conclusão, ou seja, várias conclusões. Por quê? Porque toda a redação tem introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução já está escrita conforme a nossa vida anterior. A nossa conclusão vai depender do desenvolvimento. O desenvolvimento é a nossa vida terrena. Nós vamos desenvolver esta redação. Então, nós vamos ser os responsáveis, com conformidade com o nosso desenvolvimento, a qual conclusão nós vamos ter em cada vinda para cá. Então, neste contexto, Jacob percebeu que o destino humano não é completamente definido no mundo terreno, uma vez que os anjos tinham a incumbência de subir pela escada e enxergar lá de cima qual era a figura perfeita que determinada pessoa poderia alcançar, para comparar em seguida com a figura humana que eles encontravam em sua descida de retorno ao nosso mundo. É como se os anjos subissem, não, é como se os anjos lá de cima pudessem ver a essência de Jacob, como eles pudessem e podem ver a essência sua, a essência da Sharon. Ele desce, ele percebe lá de cima qual é o nosso potencial, qual é o nosso tudo que nós podemos desenvolver, a nossa essência mesmo, né? O que nós temos ali de concentrado em nós. Então ele desce, o anjo desce e vê o que é que este corpo, o que é que esta pessoa, como personalidade, pode fazer com essa essência que vi lá de cima. Lá de cima. E o que isso significa? Muitas vezes nós viemos para o mundo com muitos potenciais, mas por algum motivo, às vezes de influências, às vezes de nós mesmos, coisas que nós não podemos compreender, nós não conseguimos simplesmente agir em conformidade com os nossos propósitos, com o nosso potencial, com os nossos talentos. Parece que não anda. Então nós temos isso e muitas vezes nós não conseguimos fazer com que isso funcione. Aqui havia um interesse, um objetivo e um acerto. A essência de Yaakov, ela não é, como é que a gente fala, ela se parecia, ela cabia dentro daquele Yaakov,
da terra, aquele que estava num processo a vir a ser o povo, realmente o povo de Israel. À luz da discrepância verificada, os anjos julgavam a pessoa e operavam então o seu destino para o bem ou para o mal. No presente episódio envolvendo o sono de Yaakov, os nossos sábios relataram no Talmud, Hulim 91b, que os anjos enxergaram lá de cima como ele estava num alto degrau, mas ao retornarem à terra, eles o encontraram dormindo. E isso os levou a querer molestá-lo, para acordar ele mesmo. Em outras palavras, Yaakov estava num lugar propício para se inspirar e se despertar em tudo que se referia à sua missão, como de fato ele havia sentido uma atração àquele lugar. Mas ao invés de aproveitar esta oportunidade, ele preferiu se recostar para dormir. E isso foi notado pelos anjos, que apenas não lhe causaram nenhum dano, pelo que foi relatado no próximo versículo, de que Deus se posicionava ao lado dele. Então, ele estava num lugar que ele foi atraído, ele estava no lugar certo, ele estava no lugar onde a Shekhinah estava mesmo. E ele estava dormindo, não estava aproveitando, ou ele dormiu induzido por isto mesmo. Então os anjos olharam e perceberam, ele está dormindo, precisamos molestá-lo, precisamos dar uma incomodadinha. Por quê? Porque às vezes, aqui o que eu quero dizer, são muitas interpretações. Esta não é a única, esta não é a mais importante, e você vai percebendo e colocando na sua vida. Muitas vezes nós estamos dormindo. Deus está falando conosco e nós estamos dormindo. Os anjos estão nos vendo e nós estamos dormindo. Então, eles olham e dizem, mas tanto potencial, tanta profecia nesse corpício, e está dormindo, vamos despertá-lo. E quantas vezes nós estamos despertos e sucumbimos ao todo, a esse mundo tão materialista, tão podre em alguns momentos, que nós voltamos a dormir. Aqui não poderia. Desperta. Dorme, se acalma, sonha, percebe o sonho, sabe Deus e aí desperta e continua desperto. Este é um propósito de quando nós estamos tirando os véus de tudo aquilo que é um mistério para nós. Quem tira um véu não pode desver o que viu. Pelo menos não deveria. Então nós precisamos acordar, saber Deus, lembrar do sonho, ficar acordados, despertos e realizar o sonho. Essa é uma bela de uma interpretação para nós incentivarmos a nós mesmos na nossa vida, né? Estamos em 37 minutos. Essa foi a parte do versículo 12 do Rafael Hirsch. Eu vou ler agora sobre o capítulo o versículo 12 do capítulo 28, né, do Rabino Haim Benatar. Ele, por sua vez, vai dizer: E sonhou, e eis que uma escada estava apoiada na terra, e seu topo chegava aos céus, e eis que anjos de Deus subiam e desciam nela. Haim Benatar diz: Akadosh. Já que muitos sonhos contêm assuntos insignificantes, a Torá acrescentou as palavras e eis que, indicando que cada detalhe desse sonho apareceu extremamente vívido e significativo para Yaakov. Ele recordou-se posteriormente totalmente de todo o sonho, em todos os seus detalhes. É por isso que a locução eis que é repetida antes de cada parte do sonho. A Torá assim caracteriza o sonho como uma revelação profética. Então, o que ele vê aqui? Que neste momento, este sonho é uma revelação profética. E realmente, Yaakov, neste momento, precisava disso para continuar. Agora, esse é você veja que é bem curtinho, o que o Haim Benatar diz sobre esta passagem, e
a maioria dos comentaristas não aprofunda em termos cabalistas, né? Nós vamos ter que ficar trabalhando sobre isso na nossa cabeça, entender para nós nos dias de hoje. Por isso, eu não trouxe aqui o Zohar, eu não trouxe o que poderia ser mais nenhum outro tipo de livro ou de escritura esotérica, não é? Para que a gente tente ficar profundos, porém com os pés no chão. Que nós possamos subir essa escada, né? Subir essa escada, mas permanecer com o nosso corpo deitado, né? Recostado, sonhando isso, enquanto nós mesmos subimos, o nosso corpo está lá, para que nós possamos voltar com os pés no chão, transformar o sonho em realidade e não dar um passo para trás nessa escada. Embora nós sejamos suscetíveis a passos para trás, nós somos suscetíveis a cair da escada, nós somos suscetíveis a desistir da subida neste momento, mas nós precisamos saber que a subida ou a entrada para dentro do lugar mais profundo de Hashem é um destino de todos nós, em absoluto, de todos nós. Que pedacinhos de Hashem voltem e montem novamente o que ele quis que fosse feito. Então, seja agora, seja no futuro, demore ou não, todos vamos subir a escada de Yaakov, todos vamos descer a escada de Yaakov muitas vezes, mas vai chegar um momento onde nós vamos subir a escada de Yaakov, vamos ver Yaakov lá deitado e vamos transformar esta subida, este sonho, esta percepção também de ideal e de Deus, do absoluto, e nós vamos trazer isso para a nossa vida, transformando este sonho em realidade, como Yaakov fez. Então, nesse momento, nós temos aqui, que era o versículo 12, nós temos o 13, que é uma continuação, e eu realmente acho importante nós lermos. Já deu aqui para vocês entenderem sobre esse ponto, dessas três interpretações, mas nós vamos ler o 13 também. Versículo 13 do mesmo capítulo 28, o Eterno se posicionava ao seu lado. Nós precisamos entender isso. Rafael Hirsch. Esta foi a terceira verdade, lembra que nós estávamos na segunda, por isso tem que entrar no versículo 13. Esta foi a terceira verdade revelada a Yaakov. Deus se posicionava ao seu lado. A interpretação corrente deste versículo reza que Yaakov estava dormindo aos pés da escada na qual os anjos subiam e desciam, e que Deus estava parado sobre a escada. Tudo metáfora, tá? Para além desta imagem deslumbrante e espantosa, o termo Nitzav, olha só, aqui ele usa Nitzav como posicionava. Nitzav é o mesmo que Maimônides usou na interpretação primeira. Empregado nesse versículo não costuma se referir ao lugar em que o sujeito se encontra, mas a um posicionamento tomado pelo sujeito que está prestes a realizar uma ação. Lembra que ele disse erguido? Por este motivo, entendemos o presente versículo como indicando que Deus estava ao lado de Yaakov e não sobre o longínquo topo da escada. Ademais, podemos notar um contraste entre o presente versículo no qual o tetragrama, o nome divino que alude ao atributo da misericórdia, foi adotado. Por isso tem que ter a Torá hebraica para você ver as palavras. Então, quando o tetragrama é utilizado, nós temos o atributo emanado por Hashem, não é dele, mas emanado, né? É um atributo das suas ações, um atributo da ação misericórdia. Nós sabemos que Elohim é justiça e assim por diante. Quando é o tetragrama, nós temos a misericórdia. Então, foi adotado o tetragrama, o atributo da misericórdia, da ação em misericórdia, com o versículo anterior, que se referiu a Deus pelo nome divino Elohim, associado ao atributo da severidade e da justiça, ao descrever os anjos de Deus que subiam e desciam a escada. Como explicamos, a atuação dos anjos se dava com o objetivo de aplicar a lei e a ordem divinas.
enxergando a tudo e a todos conforme a sua estrita realidade. Tudo e a todos, lembram? Ele olha lá de cima, os anjos. Por sua vez, o Deus que se posicionava ao lado da pessoa trata de a enxergar não apenas em sua condição no presente e de acordo com seu passado, mas de acordo com seu potencial em relação ao futuro. Tratando de a educar e auxiliar para atingir o seu melhor nível. Qual era o potencial? O potencial tinha, era visto de cima. E agora? Bate com o que a gente viu? Anjos, lá de cima, bate. Então nós não vamos pensar só no passado e no presente, sim no futuro, onde utilizar o potencial de Yaakov. Yaakov dentro de nós, Deus ao nosso lado. Dito de outra forma, o atributo da piedade, atributo das ações. Nunca esqueçam isso, quem tem atributo são as ações. As ações de Hashem, que são o atributo. É onde ele executa os atributos. Dito de outra forma, o atributo da piedade enxerga o futuro de uma pessoa em seu presente. O que você vai ser amanhã? O que você está fazendo por esse amanhã hoje? O que é que você vai colher se você plantar rosas no seu jardim? Você vai colher margaridas? Não, você vai colher rosas se você plantou hoje. Você colhe amanhã. Então, novamente, o atributo da piedade enxerga o futuro de uma pessoa em seu presente. E caso uma semente do bem é encontrada, essa pessoa é preservada para que consiga desenvolver o seu lado positivo e dar uma forma a seu futuro. Pode-se dizer que toda a visão de que Yaakov teve da escada e dos anjos, que se resume no ensinamento de que Deus está ao seu lado, ao nosso lado. E muito além de se tratar de uma proximidade física, Yaakov sentiu que Deus estava perto da sua realidade e dos seus desafios, mesmo quando dormia, e deveria estar acordado. Essa parte onde diz lá, não, ele estava dormindo, devia estar acordado. É nesse momento, mesmo neste momento de estar acordado, uma vez que estava destinado a ter um grande futuro pela frente. Ele vai adiante. Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Yitzhak. O versículo descreveu, nós estamos no 13, tá? No versículo 13. O versículo descreveu Abraão como sendo o pai de Yaakov, enquanto Yitzhak foi citado logo em seguida, sem receber o título que lhe pertencia. Rafael Hirsch vai explicar por quê. Porque nós sabemos que Abraão não era pai de Yaakov, sim o vô. Dado o ineditismo, de ser inédito, ineditismo de tal tipo de ocorrência na escritura, em que o avô é chamado de pai, enquanto o pai é mencionado como uma pessoa qualquer, devemos entender que o versículo assim procedeu para informar que Yaakov era o legítimo herdeiro espiritual de Abraão, cabendo a Yitzhak o papel de elo que intermediava os dois. E, de fato, o futuro prometido a Abraão começou a se realizar apenas com Yaakov, que construiu o primeiro lar inteiramente judaico. Não preciso explicar esta parte, porque é bem a palavra entendível não existe, mas ela dá bem para nós, ela é bem perceptível, nós entendemos, né? Foi prometido a Abraão toda a terra, né? E povos e tal, por Hashem. Yitzhak teve aquela vida, vamos dizer entre aspas, mais tranquila. Gerou Esav e Yaakov. E foi em Yaakov que se realizou, porque Yaakov é Israel, não esqueçam, que se realizou esta promessa, que começou a se realizar a promessa que Hashem fez a Abraão, não a Yitzhak. Então essa foi a parte do versículo 13 do Rafael Hirsch. Vamos ver agora o versículo 13 do Chaim Ben Attar e vamos ficar felizes por ter terminado isso e termos entendido várias nuances, vários olhares diferentes para essa escada. Essa escada que é minha, essa escada que é sua, essa escada que é da humanidade inteira, que é do nosso propósito, que é também aquela interpretação das nações,
que um dia estão em cima, um dia estão embaixo. Então, quando é literal, nós temos que subir a escada, nós precisamos elevar, evoluir como pessoas, evoluir como mãe, como pai, como filho, como cidadão, como filho de Hashem. Nós precisamos evoluir, nós temos que subir e nós precisamos entender que a cada degrau que nós subimos, mais alta fica a escada, maior é o tombo. Maior é o tombo. Então os desafios aumentam. Porque se você já subiu 3, 4 degraus, eu vou te dar um desafio maior, eu vou colocar mais degraus. E pronto, você já sabe. Subir é como quando uma criança está aprendendo a caminhar. Primeiro ela vai de bumbum, depois ela vai de 4, né? Que nem, sei lá, engatinhando, né? Eu não sei porque eu não sei. A minha filha não engatinhou. Depois ela levanta em pé, ela vai se escorando. Quando ela vai subir um degrau, ela vai subindo um pezinho, o mesmo pezinho de novo, o mesmo. Depois ela sobe com os dois e assim vai indo até ela chegar ao topo da escada. Então os desafios aumentam. Então o tombo é maior. Então, se o seu tombo é grande, fique pelo menos consolado por uma coisa. Se a sua descida foi brusca, difícil, é porque você já estava num degrau bem elevado. Assim nós queremos acreditar que você estava, que eu estava. Então, nós vamos nos fortalecendo na subida, porque sabemos da descida. Entende? Quando você sabe que voltar aqui para esse mundo, que continuar este tikkun, que vem com aquela mochilinha de méritos negativos e positivos, quando nós compreendemos que esta aqui não é a única vida e tem outras para suportar todos os pecados, acertos e erros que nós fizemos, quando nós percebemos o quanto é difícil e sofrida esta nossa vida aqui, nós vamos aprender não só a usufruir melhor o que Deus nos deu, mas nós vamos aprender a nos estabilizarmos nesta escada, a nós nos agarrarmos no corrimão até podermos largar as mãos e subir sem cair. Eu subia em árvores, subia nas coisas, gosto de subir, gente. Eu subo até hoje. Mas descer, porque se sobe, veja como as coisas são literais. Realmente nós somos o microcosmo do macrocosmo. Você sobe e não olha para trás. Eu estou subindo, estou bem feliz subindo. De repente, você olha para trás e vê que tem um abismo atrás de você. Aí vem o medo. Nós queremos subir e saber descer, subir, descer, subir, sem medo. Sem medo. Nosso temor é Hashem. Até o ponto de nós só subirmos. E se nós porventura descermos, será como profetas, como profetisas, como mensageiros, como anjos, como instrutores da humanidade. Vamos lá para o 28:13, do Haim Benatar. Maravilhoso Haim Benatar, que também, se você caiu aqui de paraquedas, o Haim Benatar, ele recebeu, mais uns 4 ou 3, não sei direito, os sábios, ele recebe o título de Akadosh. De 1696 a 1743. Ele vem antes do Rafael Hirsch. Vamos ler o que ele diz, então, do versículo 13. O termo alav, por isso tem que ter uma Bíblia hebraica. E você vai olhar e vai procurar lá o alav. Está fazendo curso de hebraico em algum lugar por aí, que eu sei, já sabe as letrinhas, pode ler e saber de que palavra é esta. Então, o termo alav, que pode ser traduzido tanto como sobre ela, lembra que nós estamos no versículo 13, Deus estava sobre, quanto sobre ele, também se refere a Yaakov, ou seja, a sua percepção de que Deus estava acima dele, e isso se coaduna com o que foi ensinado no Midrash, aí ele vai puxar o Midrash, Bereshit Rabá, o maior, né, o Midrash grandão, o Rabá, 47, que os patriarcas eram os portadores da presença divina e Yaakov era a quarta perna, olha que importante, daquela Merkavá. Então a gente pensa assim, literalmente carruagem simbolizada aqui como um trono onde a presença divina é transportada. Como que um trono é transportado, um trono é pesado? Então nós temos a carruagem, a Merkavá. O que é a Merkavá? É justamente o trono que funciona como uma carruagem, né, da presença divina. Então Yaakov era a quarta perna. E aí ele continua. O termo alav, portanto,
indica que Deus inclinou-se mais fortemente sobre ele, sobre Jacó, do que sobre as outras 3 pernas. Porque as 3 pernas, né? Como é que o povo vai virar Israel? Aqui, com a 4ª perna. Interessante, né? Deus de Abraão, teu pai. Ele vai explicar com as palavras dele, diferente do Rafael, e vamos ver. Porque a Torá acrescenta superfluamente teu pai. Lembre-se que, segundo Maimônides, nada é supérfluo, nada que está na Torá é supérfluo. Aqui, Haim Benatar diz, porque a Torá acrescenta superfluamente teu pai? E por que Avrão é descrito aqui como pai de Jacó e Isaac, nem é mencionado? Acontece que a intenção da Torá é enfatizar que Esav não recebeu nenhuma parte da herança de Abraão. A Torá aqui faz de Jacó o único herdeiro de Abraão. Jacó não recebeu essa herança de seu pai Isaac, mas diretamente de seu avô Abraão. Ele está falando, já expliquei anteriormente, ele vai dizer qual é o capítulo, que nunca houve dúvida de que Ismael não compartilhou da herança de Abraão, visto que Ismael legalmente era um escravo. Nós teríamos que voltar atrás para explicar isso, talvez eu já tenha até explicado em outra paraxá, não me lembro, e como tal não poderia herdar nada de ninguém. Ismael é descrito claramente como filho da serva, por isso ele diz escravo, tá? Não vou voltar no capítulo 16, versículos 5 e 6 da Torá, para nós não nos demorarmos mais e não confundirmos. Mas quando a Torá diz que ele era filho da serva, coloca ele como escravo. Aqui também não vou entrar muito no detalhe da diferença da esposa para concubina, para serva. Mas nós sabemos que o status da esposa é aquela, hoje, que tem a ketubá, que tem o contrato, é a esposa mesmo. Ela herda as coisas do marido, vamos dizer assim, para ficar compreendido. Já a concubina vive muito bem enquanto está ali, mas ela não leva nada para casa. Se dali sair, ela não herda nada, né? E aqui, então, ela é dita Agar como serva, não como filho de Abraão. Esav não teve direito a reivindicar nenhuma parte da herança de Abraão. Bom, também nem precisava, porque Jacó deixou tudo para ele. Embora professar uma heresia não desqualifique um filho de herdar os bens de seu pai, aí ele vai reportar no Kiddushim, tá? Que uma heresia não faz você perder a herança. Neste caso, as bênçãos outorgadas a Abraão por Deus lhe foram concedidas com a clara intenção de que fossem entregues depois para Jacó. Isto é sabido das palavras do versículo 21, 12. Pois de Isaac será chamada tua descendência. E aqui é Nedarim 31a. Embora o termo descendência não implique que os descendentes devessem ser moralmente aptos para terem direito à herança, o fato de todas as bênçãos de Abraão terem sido transferidas para Jacó exclui Esav como herdeiro. Embora encontremos no Talmud, tá, lá em Sanhedrin, tá, que é de leis, né? No Sanhedrin, que a Torá usa o termo descendência ao tratar sobre as pessoas que ofereciam os filhos ao ídolo Moler, incluindo no termo dos filhos ruins. É um fato que a conotação de descendência seja, de um modo geral, filhos que seguem os passos do pai. Quando o Talmud, em Kedushim, cita Deuteronômio, Devarim, como prova de que Esav mereceu herdar, ele se refere aos filhos de Esav recebendo uma herança do pai. Isso não significa que o próprio Esav fosse qualificado para herdar do seu avô Avraham. Quando ele fala aqui de herança, ele vai além da herança física. É a herança da índole, é a herança do caráter, é a herança do comportamento, é a herança da continuidade mesmo. Então esse foi um vídeo simples sobre 3 interpretações um pouco parecidas, algumas nuances diferentes de 3 sábios da Torá e um pouco dos meus adendos, da minha interpretação. Eu quero que você leve para sua casa, fique para a sua vida as mensagens dessa escada, entendendo
que nós estamos sempre numa ascendência, que nós devemos sempre imaginar que nós estamos subindo. Mesmo que não seja exatamente uma escada e não sejam degraus, vamos imaginar que nós estamos subindo, que nós estamos crescendo, que nós estamos chegando no nosso destino, seja ele qual for, nós estamos chegando. E que a grande importância não é só nós chegarmos, mas é este caminho percorrido. A cada degrau nós precisamos nos transformar como pessoas, nós precisamos entender este degrau. Nós precisamos vencer o desafio de mais um degrau para não cairmos. Porque o tombo vai ser maior. Quanto maior for a escada, maior será o tombo. Não quero cair. Vamos cair, mas não queremos. Esse é um ponto. Outro ponto que este é um sonho. Então ele ele sonhou com subidas e descidas. É um sonho nutritivo, é um sonho elevador, é um sonho muito bom. Então nós vamos entender que nós precisamos sonhar que estamos subindo e que nós sabemos quem está no topo dessa escada para segurar nas nossas mãos. Nós não vamos cair porque nós sabemos quem está lá, nós sabemos Hashem, nós sabemos Deus, mas se nós precisarmos voltar quantas vezes forem necessárias nesta descida, nós não perdemos o aprendizado que nós tivemos naquela subida. Então, quando nós aprendemos o máximo possível, num determinado degrau, nós pudermos voltar e ensinar a humanidade, instruir a humanidade, nós vamos fazer. Então, tudo que nós aprendemos, nós temos a obrigação de ensinar ao próximo e aprender dele. Esta é uma mensagem. Esta é uma mensagem de progresso, é uma mensagem de prosperidade, pois nós vamos entender que quando esse sonho acontece, nós estamos dormindo enquanto sonhamos, mas quando este sonho quando este sonho se transforma em realidade, nós precisamos acordar. Essa é a grande mensagem aqui. Uma mensagem que não é de reencarnação, uma mensagem para nós mesmos. Nós estamos dormindo, mas já estamos despertos, já sabemos algumas coisas. Não podemos ficar em berço esplêndido. Então, como diz no hino nacional. Então, o que nós precisamos fazer? Sonharmos, subirmos, cumprirmos os desafios, compreendermos, entendermos, termos temor, sabermos quem está lá. E aí sim, este sonho precisa se transformar em realidade. Aí nós acordamos. Então, quando nós estamos na realidade, não é hora de dormir. É hora de acordar para cuspir, de levantar agora, depois de desperto, depois de ter este sonho, depois de entender essas coisas, depois dos próprios anjos perceberem, ou dos profetas, ou dos mensageiros, ou de Deus, ou da sua consciência superior, olhar e ver que sim, aquele homem deitado tem o potencial. Ele está dormindo porque está sonhando, porque está cansado e precisava. Ele tem o potencial ao que nós vimos aqui de cima. Então, ele tem mesmo o potencial. Então, levanta, remanga as mangas, vai à luta, conquista, tem tolerância, espera. A espera, quando ela é amorosa, quando ela é verdadeira, ela é rápida e fica lá 20 anos trabalhando por duas mulheres. Primeiro por uma, depois por outra. Ou melhor, as duas vezes pela mesma, mas enfim, enquanto outra no meio, que ele também amou, Leá. Fica lá 20 anos, sofre tudo isso. Aprende a não ter mais a influência de Lavan, não ter mais a influência de Lavan e volta. Volta para onde? Para o topo da escada? Para cima, para baixo? Não. Volta para a integridade de Yaakov. Agora você está pronto. Agora você está pronto para ser Israel. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Nós temos muitos anos pela frente, a não ser que eu morra. E então nós vamos trabalhar sobre vários versículos de vários capítulos de todas, Baruch Hashem, e se Deus quiser, de todas as parashiot da nossa amada Torá, a palavra de Hashem. Nós vamos ler hoje o Salmo 43. Hoje é dia 8 de Kislev de 5.785. Fazia muitos dias que eu não falava, mas é bom que fique, né? Daqui a alguns anos você pode assistir, vai saber que dia era. E é um Shavuot Tov também para vocês. Faz-me justiça, ó Deus, e defende minha causa contra os impiedosos. Poupa-me dos pérfidos e iníquos. És o Deus da minha fortaleza. Por que me ouvidas?
Por que me deixas caminhar nas trevas sob a pressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade para que me orientem e me conduzam ao monte da tua santidade e ao teu tabernáculo. Eu virei ao altar de Deus que é a fonte de meu júbilo, e louvar-te-ei com a melodia de minha harpa, ó eterno meu Deus. Por que te abates então, alma minha? Por que angustias o meu ser? Espera em Deus, pois ainda hei de louvá-lo por sua presença salvadora, ó Deus meu. Já sabem que podem dizer amém. Assim seja para todos nós, Shavuot Tov, um ótimo dia. Até a próxima.